Olá, tudo bem com vocês? A história que eu vou contar para vocês hoje se chama Island Born, ou Nascida na Ilha. Quem escreveu foi o Junot Dias e quem desenhou foi o Léo Espinosa. Essa história está em inglês, então eu vou traduzir para vocês. Essa aqui é a Lula. Toda criança na escola da Lola veio de um lugar diferente. A escola dela era uma escola de lugares bem longe. Mai era de uma cidade tão grande que parecia o seu próprio país. Índia e Camila eram de uma vila cheia de pedras que ficava no pico do mundo. Mateu morou num deserto tão quente que até os cactos desmaiavam. Nu nasceu numa selva famosa pelos seus tigres e seus poetas. E a Lola veio da ilha. Então, quando a sua professora, a senhorita Obi, contou para a turma: por favor, pessoal, desenhem uma imagem do país da onde vocês vieram, o seu primeiro país de origem, e traga para a turma amanhã. Todo mundo ficou muito animado. Eu vou colocar as pirâmides, disse a Dália. E eu vou desenhar um canal desse tamanho, disse o Franklin. Ah, vai ter um ganso no meu, gritou o Nelson. O Nelson sempre gritava. Todo mundo estava falando sobre seus desenhos. Todo mundo, menos a Lola. A Lola adorava desenhar, mas ela tinha deixado a ilha quando ela era apenas uma bebê, então ela não lembrava nada da ilha. A Lola levantou a sua mão. Ela odiava levantar a mão, assim como ela odiava a gritaria do Nelson. Senhorita, e se você não se lembra da onde você veio? E se você saiu desse lugar antes de começar a se lembrar? Não tem problema, disse a senhorita Obi. As pessoas no seu entorno, na sua volta, no seu redor, se lembram desse lugar? A Lola disse: nossa, minha vizinhança inteira. E eles estão sempre falando sobre a ilha. Bom, então, disse a senhorita Obi, talvez. Aí a Lola interrompeu. Talvez eu deveria falar com todo mundo que se lembra. Eu vou desenhar das memórias deles. Aí a senhorita Obi disse sorrindo. Esse é um plano muito bom, Lola. A Lola começou a se sentir melhor sobre o trabalho que ela tinha que fazer. Mas aí ela viu todas as outras crianças conversando, todas animadas sobre o que elas iam desenhar, e ela ficou triste. Todo mundo estava se lembrando da sua primeira casa, até o Nelson, que se esquecia de tudo. O Nelson até esqueceu do sobrenome dele. Mas a Lola sempre queria se lembrar da ilha. Mas não importa o quanto ela tentava se lembrar da ilha, ela nunca conseguia. Parecia uma palavra que ela sabia qual era e que estava na ponta da língua. Mas essa palavra era um mundo inteiro. A Lola fechou seus olhos e tentou se lembrar de tudo sobre a ilha, mas nada veio à tona. Ela continuou tentando durante todo o dia da escola. Para ajudar ela a se concentrar, ela colocou os dedos do lado da cabeça, que nem a abuela dela, a vovó dela, fazia às vezes. Você tá bem? Perguntou a prima dela, Letícia, enquanto elas voltavam para casa da escola. Eu tenho que desenhar uma imagem da ilha, a Lola disse. Mas eu era um bebê quando a gente saiu de lá. Prima, você tem que me ajudar. Ah, eu não lembro de muita coisa também, exceto os morcegos. Os morcegos na ilha eram tão grandes quanto cobertores, e eles
costumavam me caçar de noite. Aí a Lola tirou o seu caderno de desenho e começou a desenhar. Nossa, morcegos cobertores. A Letícia parou a senhora Bernard, que sempre vendia para eles empanadas bem gostosas depois da escola. Senhora Bernard, o que você mais se lembra sobre a ilha? Nossa, eu me lembro da música. O país inteiro é como se fosse a parte de dentro de uma guirra, como se fosse a parte de dentro de um tambor. Aí a Lola disse: Nossa, que nem a nossa vizinhança? A vizinhança da Lola tinha tanta música que parecia um rádio com o disco de desligar quebrado. Ah, nossa, na ilha tinha muito mais música até do que aqui. Mais música do que ar para respirar. E todo mundo lá está sempre dançando. Até dormindo, as pessoas dançam. Aí a Lola começou a desenhar. Nossa, dormindo, dançando. A Letícia levou a Lola dentro da barbearia que o seu irmão Jonathan era o dono. A Lola tem que fazer um trabalho sobre a ilha. Ela precisa saber o que vocês mais se lembram sobre lá. Opa! Disse Jonathan rindo. Ai, a água de coco. Nossa, o gosto dela quando você bebia, bem direto do coco. Ai, era uma delícia. O senhor Rodrigues sentou na cadeira. E aquelas mangas que têm o tamanho da sua cabeça e são tão docinhas. Aí a Lola disse: Tão docinhas que dá vontade de chorar? Ela adorava mangas. Ai, exatamente. Nossa, quanta cor que tinha lá! Disse uma mulher que estava esperando com seu filho para cortar o cabelo. Lá tinha carros coloridos, casas coloridas, flores para todo lugar. Até o povo era como um arco-íris, de toda a cor que você pode imaginar. Ah, que nem a gente aqui, disse a Lola. Mais cores ainda, disse a mulher. Nossa, a Lola estava tentando desenhar tudo aquilo. Água de coco, cabeça de manga, gente que parece arco-íris. Nossa, a ilha parece tão linda. Por que nós saímos de lá, hein? Aí o filho daquela mulher disse: Bom, não era tudo tão maravilhoso assim. O calor é muito, muito forte. Aí o barbeiro mais velho disse: E também tinham outros problemas lá. Nossa, que outros problemas seriam esses? A Lola queria perguntar, mas aquele barbeiro mais velho já tinha ido embora. No saguão do prédio, as duas primas encontraram o Sr. Mir, que era o zelador do prédio. A Letícia disse: Ei, Sr. Mir, pode dizer pra gente o que mais você se lembra sobre a ilha? Aí o Sr. Mir deu uma rosnada e falou: ninguém se importa sobre aquela coisa velha. Fica feliz que você mora aqui e não lá. Aí a Letícia disse: não escuta o Sr. Mir. Vamos continuar nossa pesquisa e você pode me ligar se você precisar de alguma ajuda, tá bom? Eu ligo sim, disse a Lola. Quando a Lola entrou no elevador, ela colocou os dedos do lado da cabeça, que nem a sua abuela falava, e fechou seus olhos. Ilha, 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 ela dizia, como se ela estivesse chamando um gatinho. Mas como um gatinho de verdade, a ilha não apareceu. Já em casa, a Lola encontrou a sua abuela na cozinha, tentando terminar um quebra-cabeça. A abuela adorava quebra-cabeça. Abuela, eu preciso desenhar uma imagem da ilha para um trabalho da escola, mas eu não lembro nada. Por que eu não lembro? Mirra, você era apenas uma bebê quando você saiu de lá.
Mas todas as outras crianças se lembram. Ah, querida, não, só porque você não se lembra de um lugar, não quer dizer que esse lugar não está em você. Aí a Lola perguntou: Ah, abuela, você então me conta o que mais você se lembra desse lugar? Claro, claro que eu te conto, Mirra. O que mais eu me lembro desse lugar são as praias. Irra, as praias da ilha são como poesias. Sabe quando você escuta seu poema favorito? É assim que é a sensação de estar nas nossas praias. Os peixes pulam das ondas no seu colo e no pôr do sol, às vezes, os golfinhos saem da água para dar boa noite para gente. E lá no norte da ilha, da parte da ilha da onde eu vim, tem até baleias que surfam. Nossa, disse a Lola, pegou seu caderno e começou a desenhar. Poesia de praia, golfinhos, baleias que surfam. A mãe da Lola enfiou a sua cabeça para espiar o que estava acontecendo. Irra, o que eu mais me lembro é o furacão que atingiu a ilha logo depois de você nascer. Era um lobo, aquele furacão. Parecia um lobo mau, o lobo mais malvado de todos. Ele soprava e bufava e soprou várias casas e levou-as para o céu. Aí os olhos da Lula se abriram. Onde nós estávamos nessa hora, mamãe? Aí a abuela disse: Nós estávamos escondidas embaixo da cama. É verdade, disse a mãe. E sabe o que mais? Você nunca chorou nessa situação. Você era uma menininha tão corajosa. Aí a Lola suspirou. Nossa, eu queria conseguir me lembrar disso. Bom, isso aconteceu, disse a mãe. Você pode não se lembrar da ilha, mas a ilha se lembra de você. Você deveria conversar com o Sr. Mir, a abuela sugeriu. Ele sabe mais sobre a ilha do que quase qualquer pessoa no planeta. Aí a Lola disse: Ah, nós tentamos perguntar para ele, mas ele não quis nos ajudar. É, disse a abuela, o Sr. Mir pode ser um pouco ranzinza às vezes, mas eu vou falar com a senhora Mir. Acho que nós vamos conseguir que ele nos ajude. A abuela ligou lá para baixo do prédio e deu um gritão para a senhora Mir. E aí o senhor Mir ouviu também um outro gritão da senhora Mir. Aqueles senhores e senhoras estavam sempre gritando uns com os outros. É assim que eles conversavam. Talvez o Nelson da turma da Lola também fosse um senhor ou uma senhora, porque ele também adorava gritar. A abuela disse: Pode descer. O senhor Mir disse que ele vai tentar te ajudar. A Lola estava um pouquinho nervosa, mas aquilo não impediu que ela batesse na porta do zelador do prédio. A senhora Mir deixou ela entrar. Lola, querida, olha o seu tamanho! Como você cresceu! O senhor Mir está na sala de trabalho dele. Pode entrar. O senhor Mir olhou o projeto que ele estava construindo. A sua avó me disse que você está entrevistando pessoas sobre a ilha? A Lola estava nervosa de falar com o senhor Mir. Ela abaixou e levantou a cabeça, bem nervosa. Sim, senhor. É para um trabalho da minha escola. Ah, é? E o que eles falaram para você? Ela começou a pegar todos os desenhos que ela fez até então. Ah, deixe-me ver. Morcegos cobertores, tem mais música que ar para respirar, a fruta faz você chorar, poesias de praia e um furacão que nem um lobo. Tudo isso. Ah, entendo, disse o Sr. Mir. Então ninguém falou para você sobre o monstro? Os olhos da Lola se abriram. Ela sacudiu a cabeça que não. Até aqueles que sabem do monstro não querem falar sobre ele. O Sr. Mir pegou um mapa antigo que ele tinha da ilha. Nossa ilha, menina,
Sempre foi um lugar muito bonito. Era um lugar muito bonito quando eu tinha sua idade e continua sendo um lugar muito bonito hoje em dia. Mas até os lugares mais bonitos conseguem atrair a presença de monstros. Há muito tempo atrás, muito antes de você nascer, foi exatamente isso que aconteceu. Um monstro apareceu na nossa ilha. A única vez que o lápis da Lola não se mexeu foi agora. A Lola estava totalmente prestando atenção. O Sr. Mir falou. Aquele monstro foi o monstro mais assustador que qualquer pessoa já viu. A ilha inteira tinha medo e ninguém conseguia derrotá-lo. Ele era muito, muito forte. Por 30 anos, aquele monstro fez como ele queria fazer. Ele conseguia destruir uma cidade inteira com uma palavra só e fazer uma família inteira desaparecer só de olhar para ela. O cabelo encaracolado da Lola estava se descaracolando, cheio de medo. Você viu o monstro, Sr. Mir? Sim, o tempo todo. E você tinha medo, Sr. Mir? Todos nós tínhamos medo. O coração da Lola começou a bater mais forte. Então, o que aconteceu depois, Sr. Mir? E o Sr. Mir respondeu: o que sempre deve acontecer com monstros. Os heróis apareceram. Meninas, jovens, pequenas, fortes e corajosas, que nem você, Lola. E alguns meninos fortes, jovens e corajosos também. Eles ficaram cansados de ter medo, de não poder fazer as coisas porque o monstro dominava tudo. Então eles lutaram contra o monstro. Foi uma batalha enorme, fantástica. A ilha inteira começou a tremer da luta deles. O monstro tentou todos os seus truques malvados, mas no fim, os heróis encontraram a fraqueza do monstro e expulsaram o monstro para sempre. Nossa, disse a Lola. E com os heróis, o que aconteceu? Ninguém sabe, Lola. Na verdade, foi há tanto tempo atrás que ninguém mais sabe. O Sr. Mir tirou seus óculos e disse: bom, de qualquer forma, você deve voltar para sua casa. Está quase na hora do jantar, não é? Ai, muito obrigado, Sr. Mir, disse a Lola. Muito obrigado por toda a sua ajuda. Como foi lá na casa do Sr. e da Sra. Mir? Perguntou a mãe da Lola. Aí a Lola respondeu: foi muito legal. Ela olhou para a página em branco que ela tinha na mão. Era hora de começar a desenhar. A Lola passou o resto da noite desenhando a ilha. Ela começou com uma página só, mas aí ela precisava de mais espaço, então ela pôs outra página. E aí outra página, e aí outra página, e aí outra página, e quando ela viu, ela tinha feito um livro. Ela trabalhava durante o jantar, trabalhava na cama e estava quase terminando a capa do seu novo livro quando a sua abuela veio ver como ela estava. A abuela pegou um desenho que a Lola tinha feito da batalha final com o monstro. E a abuela não conseguia dizer nada. Abuela, disse a Lola, você sabia desse monstro? Claro, minha irmã. Por que você acha que muitos de nós vieram para cá? A Lola colocou os braços em volta da sua abuela e abraçou ela muito, muito, muito forte. Ai, abuela, você devia ter tido tanto medo. Aí a abuela disse: às vezes nós tínhamos medo, sim, mas nós éramos muito corajosos. No dia seguinte, começou a nevar. A Lola colocou seu cachecol e as suas botas e enfiou o seu trabalho embaixo do casaco. Bendición, mami, bendición, abuela. Bendición, mi hija, as duas disseram. Boa sorte na escola hoje. O Sr. Mir
estava empurrando latas de lixo fora da calçada. Senhor Mir, a Lola disse. Muito obrigada, Senhor Mir, o caçador de monstros. E ele deu risada e respondeu para Lola. Boa sorte, Lola, filha de heróis. Já na sala, todos os alunos estavam falando dos seus desenhos. A mãe do Nelson tinha feito bolinhos para todo mundo na turma. Parecia uma pequena festa. A senhorita Obi pendurou os desenhos na parede. Olha só, turma, agora a nossa sala de aula tem janelas, ela disse. Qualquer hora que você quiser olhar para o país, para o lugar da onde os outros seus colegas vieram, tudo o que vocês têm que fazer é olhar pelas nossas janelas. De vários lugares diferentes. Aí a senhorita Obi chegou na mesa da Lola. Então, Lola, como foi? Você conseguiu se lembrar de alguma coisa? Ah, e eu tentei muito me lembrar, mas nada veio à tona e eu fiquei mal com isso, eu fiquei triste. Aí eu percebi que eu não preciso ficar triste, porque mesmo que eu nunca tenha pisado na ilha direito, não interessa, porque a ilha sou eu. Aí o Nelson disse: Ah, fala sério. Aí a senhorita Obi disse: Nelson, seja legal. Você também veio de um outro lugar, a Lola também veio de outro lugar, e tá tudo bem. Ela e os outros alunos todos ficaram em volta da mesa da Lola. O Nelson tinha brincado com a Lola antes, mas ele estava muito curioso para poder ver o que a Lola tinha feito. A Lola ficou nervosa, tinha muita gente em volta dela. Vamos, Lola, mostra pra gente, a gente quer ver. Tá bom, disse a Lola. Ela respirou fundo e abriu o seu livro. E daquele livro saiu toda a ilha. Fim.